estar aqui nessa manhã para contribuirmos, celebrarmos 21 anos de louvor e adoração aqui na cidade de Presidente Prudente. É muito bom podermos estar aqui, juntamente com uma parte do grupo de louvor da igreja. E eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Atos capítulo 2, versículo de número 37. Antes de lermos o texto, eu quero que você guarde o tema que nós vamos usar hoje para pensarmos juntos a respeito desse texto. E eu quero que você diga isso para quem está ao teu lado. Diga para ele: eu preciso ter uma mentalidade redentora. Diga para quem está ao teu lado: eu preciso ter uma mentalidade redentora. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam todos com alegria e singeleza de coração. E você diz amém. Você dar um pouquinho de retorno para mim aqui? Amém? Você precisa ter, nós precisamos uma mentalidade redentora, e a gente vai aprender algumas coisas com esse texto. Agora, o que é ter uma mentalidade redentora? É saber que você representa o reino de Deus em todos os lugares e para todas as pessoas. Eu sou um representante da libertação de pessoas e não a escravidão delas. Quando eu represento a escravidão das pessoas, eu não tenho uma mentalidade redentora. Eu sou um escravocrata. Fala para quem está ao lado: não seja um escravocrata. Quem eram os escravocratas? Eram aquelas pessoas que não queriam que a escravidão acabasse no Brasil. Vocês sabem muito bem que a escravidão no Brasil acabou há 134 anos atrás só. Ou seja, logo ali nós éramos escravos aqui no Brasil. O Brasil é o penúltimo país a abandonar a escravatura. O último país a abandonar a escravatura é a Nigéria, em 1936. E o Brasil é o penúltimo. Mas ainda carregamos em nossa memória, ainda carregamos em nosso corpo resquício de uma mentalidade escravizadora, que escraviza. As nossas relações
são relações de escravidão. Nós escravizamos uns aos outros o tempo todo. E como a gente faz isso? Colocando expectativa nelas, querendo controlar o comportamento delas, como elas devem se comportar, o que elas devem fazer, porque ainda carregamos uma mentalidade escravocrata. Você foi chamado por Deus para redimir os lugares. E o primeiro lugar que nós devemos redimir é a nossa própria casa. Você é o redentor da tua família. Lá na minha casa, na minha família, eu devo representar a libertação da minha família e não a escravidão dela. Por isso que na minha casa a última pessoa a ter expectativa de mudança e transformação das pessoas sou eu. Porque a primeira pessoa a ser transformada sou eu. E a partir da minha transformação, eu começo a inspirar e ser referência de transformação para outros. A pastora Valéria precisa ver em mim uma referência de libertador e não de escravocrata. A minha relação com a pastora Valéria não pode ser uma relação de escravocrata, aonde eu estabeleço com ela uma relação de interesse. Enquanto ela está saudável, ela me serve. Enquanto ela é jovem, eu conheci a pastora Valéria ela tinha 22 anos de idade, eu tinha 32, nós estamos juntos há 15 anos. Enquanto a juventude nela, ela me serve. O dia que não houver mais juventude, ela não me serve. Isso é uma relação de escravocrata, eu não estou sendo o redentor dela. O redentor serve em todo o tempo, para todo o tempo, ele redime. Os meus filhos devem ser redimidos. E como que nós redimimos? Com o nosso exemplo. Não sendo um falso exemplo, porque existe uma diferença entre ser mau exemplo e falso exemplo. O que é o mau exemplo? O mau exemplo é aquele cara que você anda pela rua, aí você vê ele fazendo alguma coisa errada. Esse é o mau exemplo. O que é o falso exemplo? O falso exemplo é aquele cara que chega na igreja, fala para você não fazer, mas você vê ele fazendo. Isso é falso exemplo. Deus me chamou e te chamou para ser um redentor. Você precisa se libertar dessa mentalidade de escravocrata, que vive escravizando pessoas e lugares. Em nome do quê? Do teu prazer. No nome do teu prazer, você permite as coisas. Em nome do teu prazer, as pessoas passam a ser escravizadas por você. Tudo por quê? Porque você quer estabelecer um estilo de vida, e para justificar esse estilo de vida, você dá permissões. Tudo em nome do teu prazer. Quando as nossas amizades são baseadas apenas na lealdade, não é uma amizade redentora. Nós temos uma relação de escravos. Porque Deus não me chamou para ser leal a você o tempo todo. Deus me chamou para ser um fiel. O que é ser um fiel? O fiel é aquela aguinha que vai no nível do pedreiro. Não tem o nível do pedreiro? Aquilo ali é um fiel. Quando a parede está torta, você coloca o fiel. Se você colocar o fiel aqui nessa coluna aqui, ó, tinha um fiel que fez essa coluna. Sabe como é o nome do fiel? Como que é o nome daquele negócio de pedreiro? O prumo do pedreiro. O prumo do pedreiro é um fiel. Agora, quando eu estabeleço uma relação só de lealdade, nunca digo a verdade, nunca confronto a pessoa no que diz respeito à verdade, e sempre digo sim para ela, passo o pano para ela, não é uma relação de redentor que você tem, mas é uma relação de escravocrata, que em nome do seu prazer, que em nome de não ser corrigido em algum momento, você se priva de ser um fiel e estabelece apenas uma relação de lealdade. Quem tem uma relação de lealdade apenas não é o teu amigo, é teu inimigo. O marido e a esposa que estabelece apenas uma relação de lealdade não é casamento que vocês têm, não só amizade que vocês têm, é um bando de quadrilha.
Uma quadrilha que se reúne junto para fazer as coisas junto e roubar. O tempo todo um roubando ao outro. O tempo todo um furtando ao outro. Da vida, do significado, do confronto, da redenção. Por que Deus nos dá uma esposa difícil? Para te redimir das suas maldades, para que você libere virtude. Por que Deus te deu um esposo difícil? Para te redimir das suas próprias maldades e te transformar a partir das experiências. Por isso eu preciso ter uma mentalidade redentora. Essa cidade precisa ser redimida, o bairro precisa ser redimido, a minha casa precisa ser redimida, a igreja precisa ser redimida, as pessoas precisam ser redimidas através de quem? Através de nós. Cristo já nos redimiu na cruz e agora nós redimimos as famílias através da nossa vida. Agora eu não posso representar a escravidão delas, eu tenho que representar a libertação delas. Se alguém precisar saber aqui o que é o amor, vai procurar você, porque você representa a libertação desse lugar. Por isso que Pedro recomenda que a gente tem que passar da fé para o amor. A fé é um negócio muito bom para você receber, mas você não pode parar na fé. Pedro diz: acrescentai a vossa fé o amor, porque o amor serve, se sacrifica, redime, restaura, transforma. Nós precisamos ter essa mentalidade redentora. E quando você tem uma mentalidade redentora, você vive os princípios da palavra de Deus. Você está absolutamente comprometido com essa verdade. Veja que a Bíblia vai dizer que há um chamado para a igreja. E qual é o nosso chamado? É sermos Cristo. Por isso, a pregação do Evangelho deve estar fundamentada nesse texto. Esse texto que nós acabamos de ler, aqui está um resumo, uma síntese de como a igreja primitiva vivia. Se nós comparássemos o estilo de vida que nós temos hoje como igreja com a igreja primitiva, o que nós viríamos é um Frankenstein, nada a ver com a igreja primitiva. Porque nós estamos vivendo uma sociedade líquida, aonde as pessoas se ofendem com facilidade. Por quê? Porque ainda estão vivendo na sopinha do Evangelho. Ainda estão vivendo apenas no primeiro passo da fé, não passou para a experiência do amor. Porque quem ama, sacrifica tudo. Quem ama tudo suporta, tudo entrega. E a primeira verdade de quem tem uma mentalidade redentora, ele precisa entender que ele precisa se arrepender. Veja que Pedro diz: arrependei-vos. Mais do que se arrepender das coisas que você está fazendo, você precisa se arrepender da pessoa que você se tornou. Então não é se arrepender do quê? É se arrepender de quem? Porque às vezes a gente pensa que a gente precisa se arrepender das coisas. Eu preciso fazer isso, parar de fumar, beber e se prostituir. A gente pensa que tudo é comportamento. Não se trata de comportamento, irmão, se trata da pessoa que você se tornou. Você precisa se arrepender dessa pessoa que você se tornou, que você não consegue mais ouvir a voz de Deus, a não ser a sua própria voz. Você se tornou uma pessoa intolerante e inflexível. Ou melhor, você é inflexível com as pessoas, você é muito flexível. Você é intolerante com as pessoas, mas com você, com os seus impulsos, com as suas compulsões, com os seus prazeres, você é muito tolerante. Por isso você precisa de arrependimento. E não é do que, é de quem você se tornou. E quando a gente não tem compromisso com o Espírito Santo, a gente deixa de ser obra de Deus para ser obra do diabo. Não é o Espírito Santo que está me moldando, é o diabo que está me moldando e imprimindo em mim uma personalidade que não é a personalidade que Deus projetou para que eu tivesse. Por isso eu preciso me arrepender do quem eu me tornei. Porque quando você se arrepende do quem,
O que você faz é consequência, porque o que eu faço é sintoma. A febre é apenas um sintoma de uma infecção. O que você faz de errado, o que você pensa de errado, é apenas um sintoma de uma infecção, de um homem e uma mulher mal resolvida, mas que ainda você está lutando com todas as forças para preservar esse homem. Esse homem precisa ser destruído para a glória de Deus. Então eu preciso me arrepender. E aí depois que eu me arrependo, a Bíblia diz, olha, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. O Espírito Santo, ele está aqui nessa manhã, e ele quer ser derramado sobre a nossa vida, ele quer ocupar todos os espaços que estão aí. Sabe quando Jesus chega em Gadara? Quando Jesus chega em Gadara, o gadareno parece que ele teve uma revelação, né? Mas ele não teve revelação, porque ele diz assim, ó, quando ele chega em Gadara, o gadareno fala assim, ó, por que vieste me atormentar antes do tempo? Ele não teve revelação de quem era Cristo, mas ele percebeu que em Cristo não havia nenhum ponto de apoio, aonde ele pudesse se apoiar. Ele percebeu que em Cristo não havia espaço algum para que ele pudesse ser tentado por ele. E aí ele diz, por que vieste me atormentar antes do tempo? Sabe quando você vai atormentar os demônios que vivem te tentando? Quando não houver mais em você nenhum mais ponto de apoio. Ele não pode se apoiar mais em você em alguma coisa, porque você está absolutamente liberto. E como a gente sabe que a gente está liberto? Quando a gente não se sente mais tentado por aquilo. Você está liberto daquilo. Por exemplo, quem já foi fumante aqui? Levanta a mão para eu ver. Já fui fumante. Quando você vê alguém fumando perto de você, você sente vontade de fumar? Sim ou não? Não, por quê? Você está liberto. Agora, quando você vê alguém fumando e você sente vontade de fumar, você fica, ai, vontade de fumar, me dá uma vontade de ir na boca. Você não está liberto, irmão. Esse negócio tem apoio em você ainda, mas quando o Filho do homem te liberta, verdadeiramente você é livre. Você não sente mais vontade, desejo, porque aquele lugar, Cristo reina. O Espírito Santo, ele quer entrar na tua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Sabe por que a gente às vezes não é cheio do Espírito Santo? Porque a gente não busca a presença dele. Ao invés de buscar a presença dele, a gente apaga a presença dele. Ele pode ser apagado. Por isso Paulo diz e recomenda, não apagueis o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado com a promessa. Por que às vezes você não sente vontade de orar, de vir à igreja, de ler a Bíblia? Porque o Espírito Santo está apagado, mas nessa manhã ele quer soprar nesse coração outra vez e acender a chama. Aí você vai sentir vontade de orar mais, de buscar mais a presença de Deus, de dar testemunho de Deus, e vai sair do lugar, do pior lugar onde a gente pode estar, sabe o que é? No lugar da mornidão. A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é ele ficar morno, porque Apocalipse diz que o crente morno ele vai ser vomitado, e João diz que você não pode ser morno antes que fosse frio. Mas não seja morno, porque sabe o que é uma igreja morna? Sabe o que é uma pessoa morna? Uma pessoa morna, ela se torna indiferente e ela quer participar ao mesmo tempo da graça de Deus e das coisas mundanas e da graça de Deus. Que Deus nos livre de ser uma igreja ou uma pessoa que acolhe ao mesmo tempo as coisas mundanas e as coisas de Deus. Não! O Espírito Santo tem ciúmes e ele se entristece. Mas nessa manhã o Espírito Santo ele está aqui para ser derramado na tua vida. É promessa de Deus. Você que recebeu o dom, os dons de Deus que está aí, ó, todo enferrujado, todo encalhado. Você que recebeu os dons de Deus, os dons de falar em língua. Qual foi a última vez que você falou em línguas? Agora para que serve a língua? Para edificação de si mesmo.
Para que você vê línguas com palavra de profecia? Tem gente no meio da igreja, às vezes na nossa própria igreja, que está sofrendo e não tem ninguém para liberar uma palavra de profecia. Por quê? Porque o Espírito Santo nesse lugar se apagou. Foi cortada a luz lá. Por isso, irmãos, que às vezes a gente é extravagante na carne e tímido no espírito. Quem que é palmeirense aqui? Deixa eu ver. Palmeiras jogou ontem. Eu tenho certeza, se você for um palmeirense fiel, na hora que esses dias atrás eu estava na casa de um amigo, aí estava assistindo o jogo do Palmeiras, e ele na igreja ele é todo tímido, caladão, não dá um glória a Deus, não levanta a mão, não faz nada. Aí na hora que o Palmeiras fez o gol, ele fez uhul! Aí ele me viu e foi sem querer, pastor, eu não queria fazer isso. Não, mas isso aí foi de Deus. Aí eu cheguei no culto e falei: cadê o seu urrupo grandão de Nazaré? Cadê a nossa vibração com as coisas de Deus? Cadê as nossas vibrações para orar, para falar com Deus? Mas a gente é tímido no espírito, extravagante na carne. Na carne é ser exagerado, mas no espírito eu sou absolutamente tímido. E sabe por quê? Porque não há governo do espírito. Não há mentalidade redentora, mas há uma mentalidade de escravocrata, porque você se orienta pelo prazer, pelo corpo. Mas nessa manhã, Jesus Cristo, aquele que batiza com o Espírito Santo, Ele está aqui para te batizar, para te renovar, para você aprender a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Deus. E o texto continua: recebereis o dom e a promessa. Olha aqui, irmão, isso aqui é promessa para nós. Olha, porque a promessa, existe grupos religiosos que eles são sensacionistas, que acreditam que aquela manifestação só foi para o primeiro século, mas o texto diz assim, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aleluia. É promessa de Deus. Glória a Deus. Sabe qual é o problema? A gente acha que promessa de Deus é receber carro novo, casa nova. Foi promessa de Deus. Aí você manda lá o pastor, irmão, é promessa de Deus. Carro não é promessa de Deus. Casa não é promessa de Deus. Então o que é, pastor? Vai ficar eterno? Casa eterno? Carro é eterno? Não, vai ficar tudo aí. O que é então casa e carro? É instrumento para que você cumpra o teu propósito. Sabe o que é a promessa de Deus? Promessa de Deus é essa, diz a Bíblia em 1 João, a vida eterna. O que significa? Existe uma pessoa que Deus projetou para que você e eu se tornássemos, e nós precisamos se tornar essa pessoa, para que eu e você, quando Ele voltar, atinjamos a estatura de varão perfeito. Por isso, pastor Daniel, você não precisa de uma esposa ideal, você precisa de uma esposa perfeita. E tem outra coisa, uma esposa ideal não produz marido perfeito, mas uma esposa perfeita produz um marido ideal. Eu vou explicar. O que é uma esposa ideal? É aquela que eu idealizo, segundo o meu prazer, segundo o meu desejo. No final, ela é uma retardada, que só faz o que eu mando, que supre todas as minhas necessidades. Sabe o que é uma esposa perfeita? É aquela que me confronta, que me desafia, e de vez em quando ela chora, aí eu tenho que consolar ela. O homem não gosta de ficar consolando mulher, irmão. O homem não gosta de consolar a mulher. Por quê? No fim, ele quer um outro homem do lado dele, que seja durão a ele, que não chore, que não tenha fragilidade. Mulher perfeita é essa, que chora, que tem fragilidade, que você precisa carregar ela no colo, cuidar dela, que te confronta, que te desafia como homem, a ser um homem maduro,
uma mulher madura, de modo que nós não precisamos de pessoas ideais perto da gente. Pastor ideal, sabe aquele pastor que não tem fragilidade, que não mostra fragilidade, que é todo durão, só é é tudo assim, é só no manto, e lá aquele homem é perfeito, não mostra fragilidade. Não, verdadeiro homem, pastor perfeito, é aquele que briga com você, e aí daqui 2 dias você tem que perdoar ele. Tá entendendo, irmão? Então a gente não precisa de gente ideal perto da gente, irmão. A gente precisa de gente perfeita. E quem é a pessoa perfeita? É aquela que vai ajudar, que vai contribuir para que você torne-se o homem e a mulher que você tem como propósito se tornar. E não fuja disso. Porque se você fugir disso, você vai se tornar um Jonas. E Jonas, ele se torna... Quando um crente entra no ambiente da desobediência, ele é a pessoa mais perigosa do mundo. Se você estiver casado com um homem desobediente, uma mulher desobediente, que é crente, que já recebeu a revelação de Deus, você está perto da pessoa mais perigosa do mundo. Por quê? Porque essa pessoa pode causar um acidente na tua casa. Como Jonas, que entrou dentro do barco e não podia estar dentro. E veio uma tempestade por causa dele. Tiraram o Jonas de lá. Então se converta hoje, se arrependa hoje da pessoa que você se tornou e receba a presença do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Versículo de número 42. E para eu terminar. Quais são os fundamentos que orientam alguém cuja mente é redentora? Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Igreja, irmãos, chegar aqui no culto, você não pode ficar contando historinha, tem que pregar a palavra. Você vai discipular alguém? Na historinha, é palavra. Jesus no deserto, ele foi tentado pelo diabo. E o diabo diz: por que você não transforma essas pedras em pães? Ele olha para o diabo e diz assim: ó, a minha vida não é orientada por necessidade fisiológica, a minha vida é orientada por propósito. Por isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que vai manter você em pé? É a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmista, Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando inauguraram uma biblioteca homenageando o Rui Barbosa estava lá e perguntaram para o Rui Barbosa onde que eles deveriam colocar a Bíblia. E ele disse assim: coloque em qualquer lugar. No primeiro momento eles acharam que ele estava desenhando a Bíblia. Não, ele estava dizendo o seguinte: logo em seguida ele disse: se vocês colocarem a Bíblia embaixo, ela será fundamento de todas as coisas. Se vocês colocarem a Bíblia em cima, ela vai ser coroa de todas as coisas. Se você colocar a Bíblia no meio, ela será o equilíbrio de todas as coisas. Porque às vezes a gente está tão fragilizado, irmãos, é porque a palavra está fora, a palavra não está dentro. Porque quando a palavra está dentro, a palavra de Deus, ela é consolo para aqueles que precisam de consolo. E perguntaram lá para o Rui Barbosa, qual é o conteúdo dela? Ele disse o seguinte: depende, se você precisar de consolo, ela é consolo. Se você precisar de orientação, ela é orientação. Se você estiver com fome, ela com sede, ela é água. A palavra de Deus está sendo pregada nesse lugar. E se ela está sendo pregada, aqueles que estão em desobediência vão cair de joelho, porque a palavra me coloca de joelho e a graça de Deus me coloca em pé. E eu creio que nessa noite Ele está se levantando para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Primeiro você cai de joelho, depois você fica em pé. Glória a Deus. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Sabe por quê? Eles eram unânimes. Sabe o que é ser unânime?
É o pastor Daniel lá na casa dele sentir de orar por alguém e você na tua casa ao mesmo tempo sente a mesma coisa. Porque eles tinham um só espírito, uma só alma. Quando alguém tem necessidade aqui da igreja, o pastor Daniel toma consciência de que alguém tem alguma necessidade e o Espírito Santo lá na sua casa faz você também, opa, a gente precisa ajudar fulano de tal, e ele nem sabe do problema, mas o Espírito Santo fala, porque quando o anjo da igreja toma consciência, todo o corpo toma consciência, porque é uma igreja unânime. O grande problema nas igrejas, lá na nossa comunidade, a gente tem muito disso, tem aqueles grupinhos dentro da igreja, e aí tem uns grupinhos que é fechado, fulano de tal não quero no meu grupo, fulano de tal não pode vir no meu churrasco. O que é isso? É uma igreja diabolizada. O que é uma igreja segundo o evangelho? Uma igreja unânime, é uma igreja de portas abertas para todos. É uma igreja que acolhe todos. É uma igreja unânime. É uma igreja que reparte os seus bens. É uma igreja onde todo mundo cuida de todo mundo. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O que é comunhão? A gente pode fazer reunião sem ter tido encontro. Você pode fazer uma reunião de discipulado, você pode fazer uma reunião de culto, você pode fazer uma reunião com seus amigos e nunca teve comunhão. Ah, a gente teve comunhão. Não, vocês não tiveram comunhão. Vocês tiveram uma reunião, mas não foi comunhão, não foi encontro. A Trindade não disse sim. Porque o que é a comunhão? Comunhão é o testemunho de Deus entre eu e você, e Deus diz amém. Tem gente que você fica 2, 3, 4 horas conversando com ele, só sabe falar de futebol, não fala nada das escrituras, não fala nada de Deus. A única coisa que ele sabe falar é das coisas do mundo. Então não teve um culto ali. Os nossos encontros precisam ser a Trindade precisa dizer sim. Aí houve comunhão. Você vai se reunir lá com a sua família daqui a pouco. Aí você vai ficar lá 2, 3 horas e em nenhum momento você vai falar das grandezas do teu Deus. Que tipo de crente nós somos? Que a gente tem vergonha de falar de Jesus, de viver Jesus. Então comunhão é o testemunho que Deus dá entre eu e você. Lá no templo tinha o lugar santo e tinha uma arca da aliança. E tinha 2 querubins, um voltado para o outro com as asas. E a Bíblia diz que a glória de Deus descia entre os querubins. Aquilo era comunhão. A comunhão é o testemunho da Trindade entre eu e você. E qual é o testemunho da Trindade? Qual é o nome do Pai? O nome do Pai é amor. Aleluia. Quando a gente ama, sacrifica, suporta, carrega. A comunhão, Deus está dando testemunho. Qual é o nome do Filho? O nome do Filho é graça. Quando a igreja começa a fazer coisas que naturalmente ela não faria se não fosse a ação da graça, é porque o Espírito Santo está dizendo, Jesus está dizendo sim, a presença da comunhão. E qual é o nome do Espírito? É comunhão. Aleluia. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu termino. Você é do tamanho da sua vida de oração. Nós somos do tamanho da nossa vida de oração. Se você orar pouco, você vai acessar pouco. Você é do tamanho da sua oração. E talvez você entrou aqui um anãozinho. Desse tamanhozinho assim, bem pequenininho. Por quê? Porque não ora. Você é bom de pedir, mas de orar não. Porque orar não é pedir. Pedir é súplica. Paulo diz, apresentei as vossas súplicas e orações. O que é a oração? Talvez eu espero que nunca tenha acontecido com você, mas talvez você nunca tenha orado. Porque orar é, santificado seja o teu nome. Quando a gente diz assim, ó, santificado seja o teu nome, a gente está orando por quem? Fala, responde. Por quem? Está orando pelo Pai. Não está orando por você não, irmão. Santificado seja
o teu nome venha o teu reino. A gente está orando por quem, irmãos? Pelo Pai. Então qual é a oração mais poderosa? É aquela que nós oramos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Para quê? Para que a vontade da Trindade seja feita na terra. Então orar é orar por alguém, seja o Pai, o Filho, o Espírito Santo ou o teu irmão do lado. Agora, súplica é quando você pede as coisas para você. Agora, o discípulo de Jesus maduro, ele amadureceu tanto na vida e na comunhão com o Espírito Santo que ele nem precisa mais fazer súplica, porque ele já entendeu que o Pai cuida dele absolutamente de todas as coisas, e todas as coisas já estão na mão do Pai, e agora ele é um intercessor, porque ele recebeu a mentalidade redentora e procura o tempo todo remir a sua família para a glória do nome de Deus. E a esperança para todos nós, irmãos, sabe por quê? Porque Deus, Ele é em nós, através de nós, apesar de nós e misteriosamente em nós. E Ele está aqui nessa manhã para te colocar de joelhos se for necessário e para te colocar em pé também, para a glória do nome do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar para que Deus nos livre de uma mentalidade de um escravocrata. Algumas pessoas, quando a escravidão no Brasil está terminando, alguns senhores de escravos não queriam liberar os escravos, mas eles foram obrigados. Por isso que o diabo não pode mais te prender, porque a Bíblia diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se existe alguma obra do diabo que está te prendendo, ela vai ser desfeita agora. Hoje, melhor, ela foi desfeita pela pregação da palavra de Deus. Ela foi desfeita pela palavra de Deus agora. Aleluia. E você será livre para a glória de Deus. Vai receber uma mentalidade escrava, não vai receber mais uma mentalidade escrava, mas redentora. Sabe o que aconteceu com alguns escravos depois que acaba a escravatura? Eles aprenderam tanto a ser escravo que depois eles voltaram para casa. Eu quero continuar como escravo. Você já viu aquelas pessoas que elas têm relacionamento abusivo e aí ela se afasta do abusador, mas daqui a pouco ela quer voltar para o ambiente de abuso? Por quê? Porque ela foi tão esmagada emocionalmente que a única coisa que ela sabe fazer agora é ser abusada e quer permanecer debaixo do abuso. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem outra coisa, a Bíblia diz que aonde o Espírito do Senhor é Senhor, aí há liberdade. Amém?